resposta nesta noite. Então o que você precisa é pedir ao Senhor, peça a Deus, porque nós temos total liberdade de orar ao Senhor, nós somos filhos dele. Então quando você pede ao Senhor, fala: meu Deus, eu não suporto essa situação, este problema, eu não suporto, Deus, esta carga pesada, mas você está na casa do Senhor. Então peça a Ele, porque o nosso Deus é o Deus que conhece as nossas vidas, conhece cada parte do nosso corpo. Ele conhece o DNA de cada um, Ele conhece todas as coisas. Sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então se você está aqui hoje, é porque a permissão do Senhor, ela permitiu para você estar na casa dEle. Então que você possa adorar a Deus, porque com a adoração ela move a mão de Deus. A nossa adoração, ela chega nos céus como um cheiro suave às suas narinas. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta oração, traga, Deus, o pastor Ronan em paz até este lugar. Nós apresentamos ele, Senhor, porque logo logo ele vai estar viajando, pegando o avião. Então que os teus anjos estejam naquelas asas, guiando aquele avião até este lugar. Deus, o que nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, surpreender cada irmão nesta noite. Que o Senhor possa, meu Deus, livrar, Pai, jogar por terra todo o mal, toda a fúria, meu Deus, do inimigo contra esta igreja. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aqui estamos mais uma vez na tua casa, na tua presença, Pai, em concordância com a oração das tuas filhas e do teu servo, Senhor, que já fizeram aqui nesta noite. Eu também quero, Senhor, apresentar, Senhor, mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, a vida do meu esposo, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, nossos netos. Espírito Santo de Deus, toma providência divina dos céus, ó Pai, porque é onde nós não podemos ir, é onde não podemos fazer nada, é onde que o Senhor vai, é onde que o Senhor faz. Espírito Santo de Deus, ó Deus vivo, Deus maravilhoso, olha para cada uma de nós que aqui está na tua casa, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida da irmã Laura, a vida do esposo, a vida da filha, de toda a sua família. Deus tremendo e soberano, o Senhor sabe o que a tua filha tem colocado diante de ti, no teu altar e na tua presença. Ó Deus vivo, e nós sabemos que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir com as tuas promessas. Assim também, Senhor, na vida da irmã Rosângela, Senhor, o Senhor conhece a vida da tua filha, Senhor, tudo que ela tem colocado diante de ti, nas tuas mãos, na tua presença. Deus vivo, Deus poderoso, salva a sua filha, liberta, Senhor, faz uma obra, Jesus, naquela vida, porque ela é tua, ela te pertence a ti, Senhor, e só o Senhor tem o poder de todas as coisas. O Senhor sabe como fazer, ó Pai. Abençoa grandemente a vida da tua filha, Senhor. Oh Deus vivo, fortaleça ela cada dia, dando saúde, dando força, dando vigor. Eu apresento, Espírito Santo, a vida da missionária Elza, Senhor, e a vida de cada um dos seus filhos, dos seus netos, os seus genros, seu esposo. Pai, tu és o Deus, Pai querido, que quando o Senhor entra, meu Pai, e começa a fazer a sua obra, o Senhor é perfeito, o Senhor faz, Senhor. Oh Jesus poderoso, toma providência, meu Senhor, toma providência, Espírito Santo de Deus, na vida do pastor Elias, na vida da irmã Larete e de toda a sua família. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo, abençoa a vida do pastor Hernani e da missionária Gleide. Ó Paizinho querido, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida dos teus filhos, as necessidades. Deus tremendo, Deus soberano, opera, Senhor, na vida deles. Pai santo, Pai glorioso, vai operando, Jesus, lá na vida do teu servo, pastor Edras. Ó Deus vivo, as tuas servas já clamaram, mas eu clamo também
por a vida dele. Que o Senhor visita, Senhor, agora o teu filho. Que o Senhor entre com a cura, meu Pai. Envia o teu anjo da cura lá, Jesus. E toca lá onde que está enfermo. Toca onde que ele está enfermo, Senhor. Toca, Senhor, naquela enfermidade. Porque o Senhor é o Deus poderoso. Somente o Senhor pode todas as coisas. E nós cremos nesse milagre. Cremos no poder que há no teu sangue. Espírito Santo, dá fortaleza, Senhor, ao teu servo. Fortaleça, Senhor Jesus, todos da família. Pai celestial, Pai amado, visita a vida do presbítero Max, visita, Senhor, a vida da missionária Ana, a vida do Samuel e da Sarinha. Ó, Paizinho querido, Pai amado, Deus tremendo, opera, Senhor Jesus, na vida dos teus servos, Jesus. Toma a Sarinha em tuas mãos, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, a obra é tua, Jesus. O Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo, Senhor. Paizinho querido, Pai amado, visita a vida do nosso pastor Ronan Gonçalves. Visita, Espírito Santo de Deus, a última semana de férias deles lá no Brasil. Espírito Santo, abençoa a vida do teu servo, dando saúde, dando força, dando vigor. Espírito Santo, visita a vida, Senhor, da missionária Flor. Abençoa a vida da tua serva, dando saúde também. A vida da Sara, a vida do Josepe, Senhor, e a vida da Esther que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, essa família. Joga por terra toda a fúria do inimigo. Espírito Santo de Deus, toma providência dos céus, ó Pai. Guarda, Senhor Jesus, a viagem do teu filho, assim como o Senhor levou debaixo da tua cobertura do teu Espírito Santo. O Senhor vai trazer, Senhor, debaixo da tua cobertura do teu Espírito Santo, papai, porque nós sabemos que só o Senhor que pode livrar, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, Senhor, a igreja de Lausanne. Eu apresento, Senhor Jesus, cada membro daquela igreja. Eu apresento cada membro, Senhor Jesus, daquela igreja, cada pessoa que ainda vai membrar conosco ali, Senhor. Eu apresento, Senhor Jesus, as almas dali, Senhor Jesus, que só o Senhor pode levar lá, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma providência de salvação, de transformação, de libertação, Pai. Que haja libertação, Senhor, de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, traz a cura, traz o milagre, que seja completo ali naquele lugar. Continua nos dando força, nos dando graça e sabedoria do teu Espírito Santo, para nós continuar, Senhor, fazendo a tua obra. Eu preciso da tua graça, meu esposo precisa mais e mais ainda, Senhor. Nós precisamos da tua sabedoria, Senhor. Precisamos da tua graça em nossa vida, porque se o Senhor tiver, Senhor, na frente de tudo, ó Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nós nada podemos, sem Ti nada podemos e nada fazemos, ó Pai, mas tudo, o Senhor, a Tua palavra diz que tudo posso naquele que nos fortalece, e é o Senhor que fortalece, é o Senhor que dá graça, é o Senhor que capacita. Espírito Santo de Deus, o Senhor não vai atrás de ninguém que já se acha capacitado, o Senhor procura aqueles que querem ser capacitado, e o Senhor capacita, meu Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Espírito Santo de Deus, porque nós queremos fazer mais e mais, Senhor, mas queremos fazer do jeito que te agrada, Senhor. Não queremos fazer nada de nós mesmos, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, papai. Oh glória, assim, calamadora baixora mandagarabachei. Deus de glória, Deus de poder, essa igreja é tua, esta obra é tua, Senhor. Oh Espírito Santo da verdade, vai abençoando, Senhor, a vida, Senhor, da Kelly, Senhor Jesus, da diaconisa Kelly, a vida do irmão Nério, a vida, Senhor, da sua filha, dos seus filhos. Abençoa, meu Pai, essa família, Senhor. Abençoa, abençoa, meu Deus. A tua serva vai trazer hoje a palavra do Senhor. Oh Jesus querido, usa a tua filha em tuas mãos, Senhor. Joga por terra toda a retaliação do inimigo contra a vida dela. Joga por terra, Senhor Jesus, todos os olhos grandes, todas as invejas. Joga por terra, Senhor Jesus,
Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai, porque o Senhor é grande e és poder, e nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu poder e na Tua glória. Espírito Santo de Deus, abençoa a vida do diácono Enoque, abençoa a vida do Teu servo, Senhor, que tem se esforçado para estar sem todas as segundas-feiras aqui também nós ajudando. Abençoa, meu Pai, dá saúde ao Teu filho, Senhor. Abençoa ele em todas as áreas da vida dele. Abençoa a irmã Viviane. Abençoa, Senhor, os seus filhos. Abençoa, meu Pai, as suas filhas. Deus poderoso, toma providência, Senhor, nessas vidas, nessa casa, nesse lar, nessa família, papai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus vivo, Deus poderoso. Nós cremos no Teu poder, na Tua majestade, Senhor. Deus vivo, Deus maravilhoso. Quantas pessoas que se encontram nesse momento na rua, não tem um lar, não tem uma família, estão abandonados, estão nas drogas, estão na prostituição, estão, Senhor, na bebida, no álcool. Jesus, só o Senhor tem poder, Senhor, para tirar-se esse jovem, esta jovem, esse pai de família. Espírito Santo, quantos que se encontram em situações difíceis. Oh, papai querido, o Senhor tem poder, Jesus, para enviar o Teu anjo até eles e pegar pela mão, Senhor, e trazer para a Tua casa. Espírito Santo de Deus, ó papai querido, levanta mulheres e homens de Deus e jovens, meu Pai, para evangelizar nas ruas e convidar essas pessoas, meu Pai, para trazer para a Tua casa. Ó Paizinho querido, porque o verdadeiro missionário é isso que ele faz. Ele se esforça, ele sai na rua, ele fala que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, entrega um panfleto, ajuda de uma forma ou de outra, vai ajudar. Meu Deus, nós ajuda, Senhor, ensina cada um de nós, querido, porque botar a mão no arado verdadeiramente é isso. Não é só aqui em cima desse altar, pegando o microfone e fazendo um louvor ou dando uma é sair, Senhor, encontro dessas vidas. Espírito Santo de Deus, eu sei que nesse lugar, neste mundo, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, tem alguém que sai pela rua, tem alguém corajoso, Senhor, que não se intimida diante de ninguém. Mas, Senhor Jesus, mas o Senhor é poderoso para continuar dando força para esta vida, que tem essa graça, que tem essa força, que tem essa coragem, ó Espírito Santo, que tem essa atitude, ó Espírito Santo de Deus, ó papai querido, Deus vivo, Deus poderoso, continua operando, continua abençoando, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nesse propósito dessa campanha, Deus poderoso, e nós cremos no Teu poder, cremos, meu Pai querido, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo e que o Senhor vai fazer, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus está aqui. A presença do Senhor, aleluia, é notória aqui nesse lugar. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos aqui no quinto dia desse propósito. Aleluia, Jesus. Que está baseado na Bíblia, em Efésios 14. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Senhor. Quem não tem uma causa aqui para colocar diante de Deus? Todos nós temos algo para colocar na mão do Senhor, que só Ele pode fazer. Nós não podemos. Há muitas vidas que só o Senhor na nossa vida mesmo. E é isso que nós colocamos na mão dEle. Aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não podemos, não alcançamos. Mas a misericórdia de Deus nos ajuda a alcançar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ele tem esse poder. Aleluia, Jesus. 1 hora de oração aqui hoje. Amanhã nós temos também 1 hora de oração lá em Lausanne. Aleluia, Jesus. E assim Deus vai trabalhando na vida do seu povo, né? Não importa se é só 3, 4 pessoas que faz propósito de estar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. O importante é que
que esteja fazendo, alguém esteja fazendo. Aleluia, Jesus. Por quê? Deus, Ele faz para todos nós. E pela sua misericórdia, Ele faz para os outros também, que nós colocamos nas nossas orações. Eu nunca, quando eu faço um propósito assim, eu peço só para mim. Porque eu sei que hoje eu estou aqui, porque alguém orou por mim. Alguém jejuou por mim. Alguém se dedicou pela minha vida para que eu tivesse salvação. Que eu pudesse caminhar e lutar todos os dias até Jesus voltar, né? Porque é uma guerra todos os dias na nossa vida. É uma guerra para estar na presença do Senhor. Se alguém disser que não tem guerra, alguma coisa está errado, né? Para mim, eu tenho guerra todo dia. Eu tenho que lutar todo dia. Aleluia, Jesus. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar lutando pela nossa vida, pela nossa salvação, pela salvação da nossa casa, salvação da nossa família, salvação de uma outra alma que nós queremos que seja salvo. Mas, em primeiro lugar, sempre cuidando da nossa salvação. E, em segundo lugar, a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos. E, depois, as outras almas que o Senhor quer que nós ganhemos. Aleluia, Jesus. Eu quero que toda a minha família seja salva, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser. A minha família não é pequena, não, tá? A minha família, nós somos em 16 irmãos. Só irmãos, irmãs, 8 irmãos e 7 irmãos. Aleluia, homem, né? Glória a Jesus. Não estamos todos mais vivos, mas os que já foram já com Jesus. Glória a Deus. Meu pai e minha mãe foi com Jesus. Meu irmão mais velho já foi com Jesus. Uma outra irmã minha também já foi com Jesus. De 2 irmãs já foi. Glórias a Deus. E Deus, Ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que todos vai ser salvo. Por quê? Que vai ser salvo? Porque eu estou orando por eles. E eu creio na minha oração. E outra coisa, que Deus também já usou pessoas para falar. Que a minha família vai ser toda salva. Todos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mas isso só vai acontecer se eu permanecer na presença do Senhor. Se eu continuar pelejando. Aleluia, Jesus. Se eu vacilar, eu perco a minha salvação. E é só Jesus sabe de todas as coisas, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então hoje, glória a Jesus, nós sabemos que domingo o nosso pastor já vai estar aqui para a glória de Deus, né? Graças a Deus que ele vai estar já de volta. Eu acho que tem bastante pessoas que estão levantando as mãos para o céu e dizendo, Jesus, tem misericórdia, traz logo o nosso pastor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Eu sou uma e o meu esposo também. Porque aí quem vai pegar uma semana de férias é eu e ele daí. Glória a Jesus. Mas nós não podemos viajar enquanto o pastor não volta, né? Enquanto os que outros viajam com ele, nós viajamos depois. Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Louvado seja Deus. Alguém tem que ficar, né? Alguém tem que permanecer. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E Ele pode contar com nós, Ele sabe que pode contar com nós. Mesmo nós não estando aqui um dia, que logo, logo nós vamos embora daqui. Glória a Jesus. Ele vai poder contar com nós, com as nossas orações, com a nossa ajuda, naquilo que Ele puder. Não vamos poder estar aqui, né? Mas tem muitas formas de ajudar. Louvado seja Deus. E assim a gente vai fazendo, né? A obra do Senhor. Porque a igreja, nós somos um corpo, né? E o corpo tem os seus membros. Aleluia, Jesus. Todos nós aqui somos membro do corpo. Aleluia, Jesus. Mas nem todos estão junto com o corpo. Tem uns que a perna está lá, o braço está lá, a cabeça está para o outro lado, a mente, o coração, porque não quer a união, não quer estar junto, não quer concordância, não quer união, não tem amor, não tem. Mas, aqueles que têm, vamos continuar lutando, né? Glória a Jesus, nós temos que lutar. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já abro a oportunidade para a missionária Elza
que vai louvar com o louvor da harpa. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palmas para Jesus, igreja. Deus está aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho mais 2 dias da campanha. A gente vai sair, fazer um passeio, mas o dia da campanha, na segunda-feira, eu vou estar aqui, porque eu não vou quebrar o meu propósito de jeito nenhum. Porque eu não fiz o propósito com o pastor Ronan, eu não fiz com ninguém que está aqui dentro da igreja. Eu fiz com o meu Deus. O meu compromisso é com Ele. Então, eu vou estar aqui. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu cochichei no ouvido da irmã Laura, que hoje eu não estou passando muito bem, porque eu fiz um exame muito difícil de manhã, mas não deu. Não cochichei no dela, né? Agora ela me deu oportunidade. Ai, Jesus, tem misericórdia, mas Deus é maior, né? Ele está presente e com toda certeza a mesa está posta, está preparada. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o número 185. Louvado seja Deus, 185. Coloca aí, por favor. Abriu em cima. Glória a Deus, vamos lá. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós, reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, que fazer chegar aos céus nossas orações. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor aos corações. Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz aos corações. Ao grande e trino Deus, louvem aos anjos seus, e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Palmas que engrandece o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vou dar uma oportunidade para a irmã Rosângela também, para ela fazer aquilo que ela sentiu no coração dela. Cumprimento os irmãos, né? Cumprimento os irmãos na presença do Senhor. Para a glória do Senhor estamos aqui. Que Deus tenha falado conosco já desde o amanhecer. Porque se as misericórdias dele se renovou em nós, é porque ele tem um propósito conosco nesse dia e enquanto. Porque o amanhã só pertence a Deus.
O ontem já passou e o amanhã somente dele. Mas nós temos sempre aquela esperança, assim, colocarmos o nosso celular para despertar, porque nós temos a esperança que Deus ainda falará conosco no outro dia. Mas se ele vai falar, porque é para ele, para a glória dele. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Bom, o soldado de Cristo nunca deve ser pego, como se diz, na surpresa. A gente tem que estar sempre preparado, né? Irmãos, por incrível, enquanto nós estávamos aqui orando, nos joelhos, aqui debruçados de joelhos, me veio assim, Jeremias 29:11. Vamos lá? Daqui. Porque Deus, ele renova em nós a cada momento. E aqui fala sobre a carta de Jeremias que ele mandou aos cativos da Babilônia. Quando ele viu, quando o povo dele ali estava preso na Babilônia. Amém? No 29:11 diz que, acharam, irmãos? Amém? Amém. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Aqui ele também fala sobre nesse versículo, fala lá em Daniel. Daniel também fala sobre a paz, sobre os pensamentos que Deus tem sobre nós. Porque a cada manhã, a cada momento, Deus renova a cada instante. Ele fala, Ele concretiza, o Espírito Santo habita em nós, Ele capacita a cada momento. Pois é para Ele. Ele bem sabe, nós temos um propósito que Deus tem conosco. Ele tem a palavra de salvação sobre nós. Mas os pensamentos nossos não são os mesmos de Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Porque Ele é que fala, bem sei eu. Porque Ele tem o melhor para nós. Nós fazemos os planos, mas a resposta vem de Deus, para a minha e para a sua vida. Amém? Que assim seja. Agradeço a minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para cada um de nós. Das nossas orações, dos nossos pedidos, né? Porque Deus, Ele é fiel. E eu passo uma oportunidade para a irmã Laura, que ela tem um louvor também que ela quer fazer, e nós vamos louvar junto com ela, a igreja toda. Salve da igreja com a paz do Senhor, irmãos. É motivo de alegria, mais uma segunda-feira, estarmos aqui exaltando o nome do grande, do Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jeová. Antes de louvar, Paola, você colocou aí? Obrigada. Antes de louvar, eu só queria ler só aqui em Salmo 105, que é gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. E nós estamos aqui buscando todos os dias, em casa, na igreja, domingo, no ônibus, né? Eu tenho certeza que os irmãos são igual eu. Está no ônibus, está dizendo, oh, meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, agradecendo, né? Então, essa palavra aqui me chamou a atenção nesse salmo, né? Que fala... E eu queria louvar junto com as minhas irmãs, se a irmã Elza quiser vir também a nos ajudar, tá bom. J. Neto, né? Aleluia. Eu esqueci o nome da música agora, mas... Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor já estava aqui. Ele já estava aqui nos esperando, como Ele está toda segunda-feira. Vamos lá, minha irmã, quem souber da música, nos ajudem. É para glorificar o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Cadê a letra, irmã? Paola. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está pronta e não falta nada.
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Nas palmas, irmãos. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mais uma vez. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia! Meu Deus, Tu és poderoso, Tu és forte, Tu és digno, Senhor. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém, glória a Deus. Queria mandar um abraço e um beijo para o meu esposo Edmilson, que está assistindo essa live, o missionário, né? Que ele vai chegar aqui em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Irmãos, me perdoem, eu não sou cantora, mas eu tenho que louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso aí, irmã Laura. Tem que continuar profetizando em nome de Jesus. Todos nós temos que fazer isso. Declarar e profetizar todos os dias as bênçãos de Deus na nossa vida, salvação, libertação para a nossa família, em nome de Jesus. Se nós todos fizermos isso, pode ter certeza que Deus vai agir rapidinho. Aleluia, Jesus. Porque eu faço isso para a minha família, para a tua família e para a nossa família, para a igreja do Senhor, e Deus ele faz, né? Eu quero dar uma oportunidade aqui para o diácono Enoque também dar uma palavrinha introdutória. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um dia estamos na casa de Deus, né, irmãos? Para mim é motivo de muita alegria estarmos em um culto de oração. Sabemos que a oração, ela move a mão de Deus, né? Então, se você chegou até este lugar, que você possa pedir ao Senhor nesta noite. Porque a palavra do Senhor, ela é bem justa e bem clara, quando ela diz em Tiago 5,16, né? Que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Então nós sabemos, irmãos, que a oração, ela é assim, ó, você está aqui, você está orando, pedindo ao Senhor, e Deus está enviando os anjos para guardar, para proteger, para livrar. Enquanto você ora aqui, você clama ao Senhor, Deus está trabalhando em prol de você. Porque eu vi a irmã Irma falar aqui que ela foi resposta de oração. Eu também sou resposta de oração. Nós somos resposta de oração. Porque, irmãos, eu creio que cada um que está aqui tem alguém que ora por você. Eu, por exemplo, até hoje eu tenho os meus pais que oram por mim. Então eu creio, irmãos, que a oração deles, sabe, é com que faz que eu até hoje esteja vivo. Porque já passei pelo mundo. Mas, irmãos, a melhor coisa que nós fazemos é estar na casa do Senhor. Porque eu não sei se os irmãos sentem essa paz que nós estamos sentindo agora. Nós não somos muitos nesse lugar, mas o único que não pode faltar aqui é a presença do Senhor. Não precisa quantidade, mas qualidade para nós adorarmos a Deus, porque enquanto nós adoramos, irmãos, o céu, irmãos, sabe assim, está trabalhando por nós.
Então, irmãos, a oração é assim. Enquanto você ora aqui, Deus está visitando. Nós temos total liberdade, irmãos, de orar ao Senhor, porque o véu já foi rasgado. Então, se você está aqui, você pode pedir ao Senhor, porque Ele vai ouvir as suas orações. Não precisa você pedir para o próximo. Não precisa, às vezes, você, sabe assim, pedir para tantas pessoas. Porque você pode, irmãos, na sua simplicidade, orar ao Senhor, pedir ao Senhor. Fala, Senhor, eu não suporto esse problema. Senhor, eu não dou conta dessa dificuldade. Senhor, eu oro pela minha casa, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa. Eu oro pelos meus filhos que estão no mundo das drogas, da bebida, do engano. Porque a sua oração, irmãos, ela vai aonde Deus está. Então, irmãos, esta noite você está no melhor lugar de se estar, que é a casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Então, que você possa orar a Deus, porque nós somos filhos. A oração é o que, irmãos? É você conversar com o Pai. Não é assim que nós conversamos com o nosso pai, com a nossa mãe, fala, mãe, eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Assim nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui e o Deus é o nosso Pai. Então que você possa pedir a Ele o que você necessita nessa noite, porque é só Deus que pode fazer. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e vamos, sabe, ficar firmes na presença do Senhor. Perseverar na oração, no clamor, porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já contei aqui, eu não sei quem estava aqui naquele dia que eu contei da libertação da vida do meu neto. Quem estava aqui? Então, glória a Jesus. O meu neto, com 11 anos, ele se perdeu no colégio, começou a fumar maconha, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu descobri, a minha filha já estava sabendo, mas ela não tinha me contado nada. E daí um dia eu conversei com ela, disse, como é que você sabe, mãe? Deus disse assim, se eu nunca orasse por vocês, talvez eu não soubesse nunca, né? Eu disse, mas eu oro, e quando a gente ora sempre para as pessoas, Deus sempre fala algo, mostra algo, alguma coisa, sempre Deus fala, né? E quando Deus fala e Deus mostra, se Deus manda falar, também a gente fala. Se Deus não mandar falar, a gente não fala. A gente só ora. Porque é assim que tem que ser. Porque não é assim, Deus falou e já vai, corre e fala para a pessoa. Tem que saber se Deus quer que você fale. Se Deus já falou para você falar, você fala. Se Ele mostrou para você só orar, você só vai orar. Né? Aleluia, Jesus. Então, agora quando eu fui para lá, a gente veio de lá em fevereiro, né? A gente foi em janeiro, final de fevereiro a gente veio. E eu falei para ele assim, eu disse, Vinícius, eu estou orando por você, a avó está orando por você. E eu tenho certeza da tua libertação. Ele olhou para mim assim, ele é muito lindo e muito inteligente. Com aquele sorrisão dele, disse, tá bom, vó. E eu disse, Deus vai abrir a porta do emprego para você. Eu e o meu esposo oramos por ele, Deus abriu as portas. E ele está liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, igreja. Nós não podemos é desistir nunca daquilo que nós começamos a colocar na mão do Senhor e começar a pedir. Tem que continuar até receber. Não pode parar, não. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E sempre a gente tem algo, o dia que terminar assim, não tenho mais nada para pedir, então já está na hora de subir, né? Que daí não tem mais nada para fazer aqui. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a minha filha também, Deus abriu as portas para ela. Ela queria trocar de geladeira, queria trocar os móveis do quarto. E ela também está trabalhando, já fez tudo isso. Já trocou o quarto, já comprou a geladeira que ela queria. Que ela tinha uma geladeira branquinha, né? E agora ela comprou do jeito que ela queria, tudo inox. Que ela queria combinar já com outras coisas que já eram. Então, Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que tudo que nós colocar na mão do Senhor. E eu orei por ela também, a gente orou por ela e profetizamos na vida dela. E quando nós chegamos aqui, o meu neto, começou a trabalhar já antes de nós vir. Deus abriu as portas para ele lá, nós estávamos lá ainda. Hoje ele é chefe de uma fazenda, que é
do meu irmão, né? Eu tenho 2 irmãos fazendeiros e Deus abriu essa porta para ele. E ele é chefe lá agora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos receber a serva de Deus que vai pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus, que já deu a hora. Não temos mais tempo para dar oportunidade. Gostaria de dar oportunidade ainda para o Marquinhos, para a Gabriele. Tem um monte de irmãs aqui que eu gostaria de dar oportunidade para o Gugu também. O Antônio, né? Vai ficar para a próxima segunda-feira. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso, aqui está a tua filha, a tua serva, Senhor Jesus. Utiliza ela, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Usando, Senhor, mais que o Senhor já tem usado em tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Deus de glória, Deus de poder. Toma as tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. E usa como tu queres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria, irmão, estar na casa do Senhor, glorificando o santo nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Deus, não é para nós. Eu fiquei pensando aqui o que a missionária irmã acabou de falar, que quando Deus te revela algo, tu tem que perguntar se é para orar ou se é para falar. Porque tem coisas, irmão, que Deus revela. Aleluia, glória a Deus. E Ele corrige porque Ele ama. E Ele não quer deixar ninguém se perder no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. Ontem quem estava aqui viu que o culto foi uma bênção. Uma presença. Quando eu saí daqui, irmãos, eu queria muito que Deus falasse comigo de uma forma sobrenatural. E quando eu saí daqui da igreja, eu falei para a missionária irmã lá embaixo que eu ia orar, que eu queria que Deus falasse comigo. E eu falei para o meu esposo a mesma coisa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou orar. Porque eu quero que Deus fale comigo. Porque quando Deus fala contigo, irmão, é porque Ele quer passar algo para a igreja. Irmão, quando eu fui orar, eu abri um jejum pela minha vida. E comecei a falar com o Senhor. E quando eu me prostro diante de Deus, irmão, para a glória de Deus, eu falo, Deus, não deixa sair nada da minha boca que não venha de Ti. Tem muita gente frustrada, irmão, porque tem gente profetizando da carne. Tem muita gente profetizando que Deus vai fazer, só que tem muitas coisas que Deus não vai fazer. Porque tem coisas que Deus quer, irmão, é arrebatar uma igreja. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, Senhor, que não está corrompida, é uma igreja verdadeira. E eu fiz algo com Deus essa noite. E eu falei para o meu esposo, eu não vou colocar o despertador. Se for de Deus, Ele vai me acordar na madrugada e eu vou orar. E eu creio que Ele vai falar comigo. E assim Deus fez, irmãos. Eu não coloquei o despertador. O Senhor me acordou entre 3 ou 4 horas da manhã, eu não lembro. Só que no lugar de eu levantar e orar, eu fiquei deitada na cama. E eu não consegui levantar. E eu comecei a orar na mente. Aleluia, glória a Deus. E quando eu comecei a orar, irmãos, o Senhor me deu um sonho com a igreja. Aleluia. E é com muito temor que eu vou falar nesse altar, porque não é. Irmão, a gente não pode falar qualquer coisa em cima do altar, porque o altar é santo. E é com muito temor que eu vou falar aqui dentro da igreja. E para os membros que estão me assistindo. Eu tive um sonho. E nesse sonho vinha uma pessoa até mim. Era como eu tivesse assim como eu estou, para vocês. E segurava na mão de uma pessoa. E essa pessoa dizia que estava muito magoada porque estava fazendo mal para essa pessoa. E tinha uma outra pessoa lá do outro lado. E quando eu pensava em falar alguma coisa, irmãos, vinha uma voz muito forte por trás de mim e dizia que ia começar a tocar na igreja.
igreja continua sendo do Senhor, irmãos. Mas o Senhor falava que ia tocar porque estava tocando nos irmãos. Irmão, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e pede perdão, te conserta. Porque Deus, quando fala que vai quebrar, que Ele vai tocar, Ele toca. E ninguém, irmão, escapa da mão de Deus. Te tirar da mão do diabo é fácil. Eu quero ver te tirar da mão do Senhor. Com Deus, irmão, ninguém brinca, ninguém zomba. Irmão, isso serve para mim e para você. Porque Deus, Ele fala comigo também, irmãos. Quando é algo que eu tenho que me consertar com Deus, o Senhor me toca, Ele fala comigo. Então eu te peço nessa noite, irmão. Se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e pede perdão e te conserta. Porque senão, irmão, triste é estar na mão do Senhor. Porque quando Deus pega, Deus quebra, Deus faz. Irmão, não tem quem tire da mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus, é com muito temor que eu falo isso. Então te conserta, irmão, com o teu irmão enquanto ainda é tempo. Porque se Deus está falando, é porque Ele quer conserto na casa. Ele quer conserto na igreja. E você precisa aprender a respeitar o teu irmão. O chamado que Deus tem com o teu irmão. Não importa como o teu irmão esteja. Não importa, o maior juiz e advogado é Deus. Então respeita o teu irmão. Respeita o ministério. Respeita a unção. Não toca. Irmão, eu vou falar pela última vez. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e se conserta enquanto é tempo. Amém, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, a palavra que eu quero deixar se encontra em Mateus 25. A palavra da 10 virgens. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra Deus me deu insônia, irmãos. Essa palavra o Senhor me falou no profundo. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Obrigado, filha. Deus te abençoe. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Só até aqui, irmão, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu, ela se refere às parábolas que Jesus ele pregava. Jesus ensinou muitas parábolas quando ele caminhava. E uma delas foi as 10 virgens. A palavra do Senhor ela vai nos comparar as 10 virgens como nós, a igreja. Que nós temos que estar preparados, porque o Senhor vem buscar uma noiva. Mas não é qualquer noiva, irmãos. Porque quando se trata da noiva do Senhor, nós temos que estar adornada, cheia do azeite, cheia da presença de Deus. Porque vai chegar um momento, irmãos, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, eram nécias. E eu estava estudando sobre essa palavra, e essa palavra nos fala da preparação espiritual e a vigilância necessária para a vinda de Cristo. Que nós possamos ficar ligados, irmãos, naquilo que o Senhor está falando. Porque o Senhor não vai arrebatar ninguém de qualquer jeito. A noiva tem que estar adornada. Tem que estar conforme o Senhor quer que esteja. E é interessante que as 10 virgens, ela representam eu e você. Aleluia, glória a Deus. O noivo representa Jesus Cristo. As lamparinas simbolizam a nossa vida com Deus. O óleo representa a presença de Deus em nossas vidas. E a chegada do noivo representa a vinda de Deus para buscar a sua igreja. Irmão, será que nós estamos preparados verdadeiramente para a vinda de Deus?
Como é que está a tua lamparina? Porque 5 das prudentes, elas tinham azeite e tinham reserva. Mas 5 loucas não tinham, as nécias. Elas tinham um pouquinho de azeite. E elas não trouxeram reserva. Irmão, quando eu comecei a buscar essa palavra, eu estudei muito rápido que eu tive que trabalhar. Eu falei, Deus fala na minha boca, não aquilo que eu quero falar para a igreja, mas aquilo que o Senhor quer falar. Porque de mim, irmã, nada posso, nada sou, assim como ninguém que sobe nesse altar para pregar. Se não for Deus na nossa vida, o que vai ser de nós trazendo a palavra? Porque eu estou pregando a palavra, eu não estou falando nada de mim mesmo. Tudo que eu estou falando está aqui. Então, fica ligado, irmãos. Como é que está a tua lamparina? Como é que está a tua vida com Deus? Porque, irmãos, não adianta só estar dentro da igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja e está perdido. E a igreja é um corpo, como a missionária irmã falou. Nós precisamos um dos outros. Porque o nosso corpo é cheio de célula. O Senhor fez nosso corpo com cabeça, troncos e membros. E o nosso corpo, ele anda porque nós temos pés. Nós tocamos, nós apalpamos porque nós temos mãos. Nós vemos porque o Senhor nos deu o olho. Então, assim, a igreja, irmão, é feita de um corpo. E cada um que está aqui é responsável por algo dentro da igreja. Em cada um que está aqui, o Senhor confiou algo para você. Então, faça aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Porque vai chegar o grande dia. E não adianta, irmão, estar de qualquer jeito. Porque quando a gente olha aqui, irmãos, vai dizer que chegou o momento que as noivas, elas adormecem. Só que quando elas adormecem, irmãos, aleluia, glória a Deus, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis que o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, que são as loucas, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E naquele grande dia, irmão, no teu irmão não vai poder fazer nada por você. Porque, infelizmente, irmão, a gente ora, a gente busca, mas a salvação é individual. A salvação, ela é individual. E cabe a mim e a você buscar pela nossa santidade. Porque o vestido da noiva representa a santidade. Então, nós temos que andar em santidade com o Senhor. Irmãos, a gente é falho. Todos nós somos falhos. Ninguém é perfeito. Mas se nós buscamos todos os dias, buscar na presença do Senhor e andar com santidade, a gente vai ver o reino dos céus. Porque o Senhor não vem buscar uma igreja de qualquer forma. O Senhor não vem buscar uma igreja com contenda, com levante, com mentira, com engano. O Senhor não vem buscar, irmãos. E eu falo isso porque muito o Senhor tem me levado a isso. E quando o noivo vem, e as 10 virgens vão ao encontro de noivo, elas vão precisar comprar azeite. Porque as 10 prudentes não podem dar. Só que quando elas vão comprar e elas voltam, a porta já está fechada. Vai ser assim naquele grande dia. Vai ser assim naquele grande dia, irmãos, porque Deus, quando Ele fala, é porque Ele ama a igreja, Ele ama cada um de nós, Ele quer que nós andamos em santidade. Que nós venhamos andar, irmãos, na verdade. E não adianta ficar brincando de ser crente, irmão. Não adianta nem eu, nem você estar na casa de Deus, falando, agindo de um jeito e chegando lá fora e fazendo tudo diferente. Porque Deus, Ele vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Porque nas parábolas que Deus vai falando, vai ensinando, Ele vai falar até dos talentos que Jesus ele pregava e falava dos 10 talentos, que era uma parábola. Então você tem que ficar ligado em tudo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele entrega algo para você, você não faz aquilo que Deus manda. Deus manda você pregar, você não prega. Deus manda você orar pela vida de alguém, você não ora na intercessão. O Senhor manda você louvar, você não quer louvar. O Senhor manda tu abrir a boca e profetizar, você não profetiza. Você não faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade sua mesmo. Porque enquanto você continuar fazendo a sua própria vontade, Deus não vai agir. Mas se você começar a fazer a vontade de Deus, você vai ver o agir, o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu te falo isso, irmão, por experiência própria. Porque foi necessário, como a irmã falou aqui. Por uma pessoa, irmão, hoje eu estou aqui.
Porque quando eu era do mundo, irmãos, eu nunca esqueço que uma irmã, uma vizinha minha, na vila da casa da minha mãe, dos meus pais, é uma vila. A maioria era parente, depois como todo mundo começou a ir embora. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher começou a dizer, tinha 3 famílias que eram evangélicas e tinha uma igreja bem na rua da minha casa. E quando, irmãos, aquela mulher me viu, ela disse assim, eu vou orar por você. E eu creio que Deus vai te libertar. E eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. E assim Deus fez, irmão. Não foi fácil porque o diabo tem uma fúria na minha vida, irmão. E a minha luta, irmão, não é contra o meu irmão. Não tem um louvor que fala que a luta é contra nós mesmos? Porque tem lutas, irmão, que não é contra ninguém, é contra você mesmo. Quando você não obedece a Deus, você fica lutando contra você mesmo. E você nunca vai ganhar, porque você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque lutar, irmão, para servir a Deus, não é fácil, porque é uma luta constante. Não é fácil servir a Deus, porque o diabo sempre vai levantar de alguma maneira. Ele vai agir de artimanha, seja na tua casa, seja no teu filho, no teu casamento, dentro da igreja, no teu trabalho, em qualquer lugar. Ele sempre vai levantar alguma coisa para tirar a tua paz. Aí tu tem que ter sabedoria e discernimento. Que tu vai ter que ter sabedoria e entender se é um trabalhar de Deus na tua vida ou se foi Satanás que se levantou para tirar a tua paz. Irmão, vou te dizer uma coisa nessa noite. Se tu quiser pedir algo para Deus, porque a campanha por essa causa me põe de joelho. Põe a tua causa, põe a tua família de salvação, a tua vida. Porque não tem causa maior ganha, é ver a nossa família na presença de Deus. Eu falo isso, irmão, porque o meu filho, ele é um jovem muito cheio da presença de Deus. E o pouco tempo que ele ficou comigo aqui na França, na época eu morava na França. Irmãos, eu vou diante do Senhor, não é para a glória do meu filho, não é para a glória, é para a glória de Deus. Eu nunca vi ninguém, de todos os profetas, até que revela CPF, uma pessoa com uma unção como a do meu filho. E hoje meu filho está perdido. Ele está como um filho pródigo. Mas eu creio que Deus vai ter um encontro com ele. Porque eu creio na obra que Deus tem na vida do meu filho. Ele é um jovem muito cheio da presença de Deus. Ele tem a visão aberta, ele vê coisas, irmãos. E eu ficava passada quando Deus me revelava as coisas, quando a gente entrava em propósito em casa. E quando Deus usava ele para mim, falando aquilo que Deus tinha falado para mim, quando Deus falava comigo, eu ia falar com ele e dizia, mãe, Deus falou a mesma coisa. E eu vivi muitas coisas lindas na minha casa, junto com meu filho, junto com a minha filha, junto com meu esposo. E bom, irmãos, é estar na presença de Deus. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, a gente precisa trabalhar para pagar nossas contas. A gente precisa pagar aluguel. A gente precisa de tantas coisas nesse lugar porque tudo é caro. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Coloca Deus como prioridade na tua vida. Se entrega de todo o teu coração. Porque a palavra mesmo fala que buscai primeiro o reino do céu e sua justiça. E as outras coisas o Senhor vai acrescentar na tua e na minha vida. Porque a partir do momento, irmão, que tu entregar a tua vida verdadeiramente ao Senhor, o Senhor não vai deixar faltar o pão na tua casa. É bíblico, irmão, a palavra. Então busca mais de Deus nessa noite. Busca mais de Deus todos os dias da tua vida. Independente das frustrações que tu tem passado, das portas fechadas. Independente, irmão, de coisas que tu tem passado. Entrega na mão de Deus. Porque o muito Ele fará na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que depois que acontece tudo isso, que a porta se fecha, e as virgens, loucas, nécias, vão ao encontro do Senhor, mas ele já não está mais lá. O noivo já não está mais lá, que o noivo representa Deus. E vai falar assim no versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando o Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor ele vai vir buscar a igreja dele. Ele pode vir buscar a igreja dele, irmãos. Sabe como? Você morrendo, sem ver o arrebatamento. Se Deus tirasse o teu fôlego de vida hoje, ou o meu, para onde nós iríamos? Nós subiríamos ou nós desceríamos? Em Efésios 5:27, vai falar que apresentar-se mesmo à igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que o Senhor vem buscar, irmãos. Sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Aleluia, glória a Deus. E Mateus 7, versículo 22, vai falar, irmãos, que muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que pratica a iniquidade. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Irmão, essa palavra é muito forte. Irmão, não importa o teu título, não importa o teu cargo na igreja, nem as tuas obras. Isso vai além para a tua salvação. Que nessa noite tu possa guardar essa palavra. Porque, irmãos, eu estou aqui, só Deus sabe. E para falar o que eu falei em cima desse altar, foi com muito temor. Porque, irmão, não é fácil subir no altar. De verdade, eu falo com toda a convicção. E falar aquilo que vem de Deus, porque nem tudo que vem de Deus vai agradar o ouvido de muita gente. Porque é mais fácil agradar dentro da igreja. Aleluia. Quando fala que Deus vai te dar, vai fazer, vai libertar, tu toma posse, tu glorifica. Eu não consigo entender, irmãos, que porque quando Deus corrige a igreja se cala, não glorifica. Porque a palavra diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. E se Deus corrige, irmão, eu e você, é porque Ele quer que a gente suba, Ele não quer que a gente fique. Porque assim, não vai ser por obras, não vai ser por título, não adianta ter o título de nada. Naquele grande dia não vai resolver de nada. Então, tomar cuidado, irmãos. Que você possa ficar nessa palavra nessa noite. Que você possa meditar. Porque nós somos a igreja e o noivo vem. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas Ele vem para buscar a sua igreja. A noiva que somos eu e você. Que você possa buscar, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Irmãos, ora a Deus. Ora a Deus, faz prova com Deus. Porque eu faço prova com Deus e Deus me responde. Eu sei que se você fizer prova com Deus, Deus vai te responder. Porque Deus não é menino. Deus não é menino. E de Deus ninguém brinca e nem zomba. Não quer estar na mão do Senhor. Porque da mão dele ninguém tira. Até para o diabo tocar na minha e na tua vida. Ele vai fazer igual como fez com Jó. Ele vai lá ter que ter um diálogo para tocar na minha e na tua vida. Mas muitos estão dando brecha para o diabo entrar dentro das suas próprias casas, dentro da própria família, dentro da vida dos seus próprios filhos. Que nessa noite nós venhamos fechar as brechas. Que nessa noite nós venhamos buscar, andar em santidade, em prudência. Que nós venhamos buscar mais de Deus, irmãos. Porque é necessário para a vinda de Cristo e não está longe. E não está longe, irmãos. Que nós venhamos buscar andar verdadeiramente na presença de Deus. Porque a vinda do Senhor não tardará. Que você possa ficar com essa palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Fica de pé e vai fazer mais um momentinho de oração. Porque mais oração, mais bênção. E o Senhor
tem falado conosco através de oração e agora Ele falou através da sua palavra. Vamos estar orando por esses pedidos que está aqui na mesa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ergo a minha voz em oração e nessa oração eu te peço, Senhor Jesus, e rogo a Ti por essa documentação que está aqui em cima. Senhor, eu não sei qual que é o pedido, Senhor, mas o Senhor conhece todos os pedidos que aqui está. Espírito Santo de Deus, entra com providência, papai, sobre esses pedidos. Senhor, o Senhor é um Deus que cura, que sara, que transforma. O Senhor é um Deus que ressuscita os mortos. Basta o Senhor queira, o Senhor muda o quadro dessa oração, desses pedidos. Basta o Senhor queira, o Senhor muda o quadro desses pedidos. Senhor Jesus, que o Senhor pode estar trazendo o renovo. Traz, papai, as petições que aqui está. Espírito Santo de Deus, aqui tem foto, Senhor Jesus, tem documento, tem chave. Espírito Santo de Deus, olha, papai, olha por esses pedidos, papai, receba como aroma suave. Espírito Santo de Deus, o meu pedido em oração através dessa documentação. Espírito Santo de Deus, traz providência, Senhor Jesus. Traz providência, Senhor Jesus. Se for porta aberta, Senhor, vem abrir. Se for emprego, Senhor Jesus, uma porta de emprego, o Senhor vem abrir. Trabalha, papai, nos pedidos que aqui estão, no nome santo de Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor já está fazendo um mover. Continua de pé. Vamos fazer uma oração pela saúde do pastor Esdra. Ele está com uma doença que diz que ela é rara e é muito grave a doença dele. Diz que é muito grave. Eu nem sei o nome da doença dele, mas me falaram que é uma doença muito grave. Gravíssima. Então, é uma doença rara, então quer dizer que é uma enfermidade rara. Mas, tem alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Qual que é o propósito de hoje? Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Então vamos crer que a oração tem poder. Vamos crer que esse propósito que nós não viemos aqui. Nós viemos aqui com um propósito. E esse propósito é para nós, é para os nossos irmãos, é para os nossos filhos, é para o nosso familiar, é para nossas vidas cotidianas, é para o nosso viver, é para o nosso caminhar, é para a nossa vida espiritual, é para a nossa vida financeira, é para a nossa vida sentimental. O propósito, qual que é o propósito? Por essa causa eu me ponho de joelho. Pelo meu casamento eu me ponho de joelho. Pelos meus filhos eu me ponho de joelho. Pelo meu trabalho eu me ponho de joelho. Pelas minhas filhas, meus netos, eu me ponho de joelho. Pelos meus irmãos, eu me ponho de joelho. Então, por essa causa, eu me ponho de joelho. Então, a igreja agora vai se pôr de joelho pela causa do pastor Esdra. E eu creio que o Senhor Jesus vai estar fazendo o que nós vamos pedir. Eu convido vocês para vir tudo aqui na frente. Vem todos aqui na frente, no nome de Jesus. Vem todos aqui na frente. Dá as mãos. Dá as mãos. Olha, gente, esse laço de pegar na mão, essa união, gente, é uma força tremenda. Vocês não imaginam que força tremenda que é. Deus, meu Pai, ergo a minha voz mais uma vez em oração, e nessa oração, papai, eu te digo, Senhor Jesus, por essa causa, eu me ponho de joelho, Senhor, meu Deus, por essa causa, Senhor Jesus, eu me ponho de joelho, Senhor, Tu és Deus, Senhor Jesus, e eu creio no Deus que eu sirvo, Espírito Santo de Deus, por essa causa eu me ponho de joelho, Senhor, diante de Ti, porque eu sei que aqui o Senhor está, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o Teu servo, o Senhor conhece, o Senhor sabe a enfermidade dele, e eu sei, papai, eu sei que o Senhor, papai, pode fazer o impossível, e para o Senhor puder fazer o impossível, papai, entra com providência agora, envia anjo na casa dele, cura teu servo, papai, joga essa enfermidade por terra, papai, visita os ossos, visita o sangue, visita o estômago, visita o intestino, papai, Espírito Santo de Deus, joga essa maldade por terra, joga essa enfermidade por terra, cura o teu servo, cura, papai, o pastor Esdra, no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos todos como apóstolos, Senhor Jesus. Que os teus anjos venham visitar cada lar. Que os teus anjos venham visitar, Senhor,
cada moradia, cada residência, no nome santo de Jesus. E eu, papai, eu profetizo, Senhor, eu unjo, Senhor Jesus. Eu unjo na tua graça, no teu conforto, papai, na tua paz. Eu unjo, Senhor Jesus, no teu mover. Eu unjo, Senhor Jesus, no teu querer. Eu unjo, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor cuida daqueles, papai, que te busca verdadeiramente. Eu unjo, papai, o teu servo, papai, no teu querer. Eu unjo a tua serva, papai, no teu querer. Unjo o teu servo no teu fazer. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, papai, trazer renovo. Que o Senhor venha trazer, papai, graça espiritual, no nome santo de Jesus. Abençoa todos, papai, que estão aqui com saúde e prosperidade, no nome de Jesus. Abençoa os teus servos que estão lá, papai, controlando o som, papai. Abençoa esse casal, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor, eu sinto a presença forte do Senhor Jesus aqui. Oh glória, oh glória. Meus irmãos, agora chegou uma hora também de adoração, que é os dízimos e ofertas. Quem tiver dízimo, vem aqui na frente, que eu vou estar ungindo com a unção da prosperidade. E aqueles que não tiver, levanta a sua mão com fé e deposita algo no gasofilaço. Vocês sabem que se nós temos e não depositamos, nós estamos escondendo ou fugindo da presença da bênção. Quando nós abençoamos, nós somos abençoador. Eu sempre fui abençoador. Por isso Deus tem me abençoado de uma maneira tão grande, que eu fico assim, feliz, e ao mesmo tempo falar, pai, eu recebo, eu sei que são graças imerecidas, né, Marcos? Muitas vezes a gente recebe uma graça imerecida, né? A gente vê que a gente não merece e Deus está te abençoando, né? Não acontece isso com a gente? A gente sabe, mas e aqueles também que não puderem, com toda a fé, levanta a tua mão para cima, que o Senhor vai colocar, vai te abrir porta, vai visitar as tuas finanças, vai te prosperar no nome de Jesus, que esse é o desejo do meu coração. Essa é a palavra profética que eu tenho que lançar sobre a igreja, que Deus prospera nas áreas que cada um precisa. Deus sabe do que eu preciso, qual que é a prosperidade que eu preciso da minha vida. Deus sabe qual que é a prosperidade que Deus te prospera. Eu te unjo com a prosperidade, no nome santo de Jesus. Espírito Santo de Deus, guarda, papai. Repreende o devorador da finança do teu filho, papai. O devorador e o migrador, repreende, Senhor Jesus. E que o Senhor, papai, multiplica 1000 vezes mais, no nome santo de Jesus. Abençoando, guardando e protegendo todos da casa do Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça nesse lugar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Porque eu sei que o Senhor, papai, falou conosco em Deus do começo do culto. E eu creio, papai, que o Senhor vai nos dar saúde para cada um de nós. E para todos aqueles que aqui estão, Pai, está sempre intercedendo por aqueles que estão abatidos, fracos, ou então estão despercebidos, Senhor Jesus. Porque é assim que Deus faz. Deus levanta um remanescente pequeno para interceder por aqueles que estão despercebidos. Muitas das vezes, fala assim, por que não está a igreja cheia? Mas o povo que está aqui é esse povo que Deus trouxe aqui hoje. Porque Deus sabia que nós estaríamos aqui para interceder. Nós estaríamos aqui para orar pela nossa família, para interceder pela nossa vida, porque nós precisamos de orar pela nossa vida, nós precisamos de orar pela nossa família, nós precisamos de interceder, nós temos que ser intercessor, é uma obrigação, porque Deus nos libertou para que nós sejamos adorador dele, e em adoração, ele nos envia como intercessor, nos envia para contar o testemunho dele, que foi contado aqui, cada vez que nós pregamos, eu estou contando o testemunho de Deus, cada vez que nós pregamos, então não tem bom e não tem ruim, tem pregador. Aí o cara estuda, é bom estudar, né? Porque sabe falar, sabe aonde os pontos e vírgulas e as coisas, falar do amor de Deus. Então, mas muitas das vezes, esses estudiosos, eles usam por ele mesmo, ele começa a falar da sabedoria dele, e o Espírito Santo de Deus, às vezes, não fala na sabedoria, fala, o menino sabe muito, então não precisa de eu falar, Então, o que acontece? E nós que não tivemos a oportunidade de ter esses estudos, tudo, nós já começamos na nossa casa a pedir para Deus, meu pai, fala comigo, eu quero edificar a sua casa, fala comigo. Então o Espírito Santo de Deus já vem de lá para cá. Foi cantado o hino aqui hoje, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. O Senhor
já estava, mas ele vem com você, porque o Senhor está em nós. Então, você imagina se Deus ficar longe de nós e não nos enviar livramento. Então ele está aqui, mas ele está em todos os lugares. Então, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Se nós ficar pensando nisso, quando eu chegar lá, o Senhor já está. Não, nós temos que pensar assim. Eu vou chegar lá, o Senhor já está lá. Mas Ele também está comigo. Então, para Ele estar conosco, estar conosco, nós temos que estar com a vida no altar. O Senhor está em todos os lugares. Mas esse hino, até que é bonito, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja, Ele passeava. E é assim que Deus faz. Quando nós pedimos, quando nós rogamos, quando nós intercedamos, quando nós oramos uma hora, como foi orado hoje. Você acha que o Senhor não está, meu irmão? Você acha que demônio vai conseguir ficar aqui? Ele pode entrar, porque ele entra dentro da igreja. Ele também entra dentro da igreja. Entra. E às vezes não entra um só, não. Entra 2, 3 dentro da igreja. Já vi um monte de vezes. Vocês também já viram um monte de vezes. O demônio não entra. Só que ele não aguenta oração. Ele é pisoteado, ele é queimado. Porque ele não aguenta oração. E nós somos intercessor, amém? Então, fica de pé que eu vou dar a bênção apostólica. E vou dar os avisos. Quarta-feira, um culto. O impossível, Deus vai tornar possível. É forte. É forte. Quem vai pregar quarta-feira? A nossa querida missionária Elza. Quarta-feira, em nome de Jesus, vai ser bênção. E quinta-feira é com o pastor Hernani. Cura e libertação. Também é forte. Venha e convida alguém para vir. Sexta-feira de manhã, com a missionária Adriana, culto das Débora. Também é muito bom. Já vim, mas eu não posso estar sempre vindo. Agora vai entrar o inverno, eu vou poder dar uma escapadinha. Então, eu vou estar aqui porque é graça. E domingo, pastor Ronan está aí. Com o culto da missões, né? É missões domingo? Culto das mulheres domingo. É o culto das mulheres. Já estou ensaiando as filhas de Sião. Mas quem vai pregar? Quem vai pregar? Vamos ver se vocês sabem quem que é? Pastor Ronan Gonçalves. Tá, glória a Deus. Aleluia. Oh, que Deus abençoe, né? Estou com muita saudade. Pode falar. E sexta-noite. Boa lembrança. Sexta-noite, uma grande vigília que vai ter nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso. Sabe por quê? Que nós vamos vir com o coração para passar a noite do lado dele. E eu creio que Deus vai trazer renovo. Eu creio que Deus vai trazer renovo nessa vigília. Vai vir um pessoal de Lausanne, vai vir um pessoal aí para estar conosco. Amém? Vamos estar apostando em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Então, vou dar a bênção apostólica e vamos terminar o culto. Amém? Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. E a igreja disse: vamos em paz e o Senhor nos acompanha.